E ainda falando sobre as tradições gaúchas, o lenço acompanhou a evolução da indumentária gaúcha e é parte essencial na pilcha dos peões. São diferentes cores, nós e muita história. E para a gente entender sobre esse acessório tão importante na indumentária gaúcha, eu recebo aqui no estúdio o Tiago Mascarello, que entende tudo, não é isso, Tiago? Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais, prazer te receber. Prazer eu estar presente aqui com vocês e receber esse convite tão singelo, assim, vamos dizer assim. A gente que agradece. Primeiro a gente começa falando então, antes de falar dos nós, das cores, qual a origem do lenço, né? Por que usar o lenço? O lenço, assim, em si, na tradição gaúcha, ele não tem uma origem pré-definida, vamos dizer assim, uma data. 1900 e lá vai. Não tem uma data definida. Uhum. O que a gente tem é vários estudos que comprovam, assim, que o lenço ele é uma peça que ela foi descendo. Primeiramente, o índio charrua, lá nos primórdios do Rio Grande do Sul, o pessoal usava uma espécie de pano amarrada na cabeça para evitar o suor, para segurar o cabelo, porque, como vocês sabem, antigamente não tinha acesso a cortes de cabelo, a barbeiro, esse tipo de coisa. Então o pessoal usava um lenço atado na cabeça para tentar segurar o cabelo, prevenir do suor e tal. Com o passar do tempo, esse pedaço de pano começou a descer, a gente diz que com o passar dos anos, o lenço ele desceu da cabeça para o pescoço. Uhum. Então, com a influência da Europa ali, vieram as primeiras pessoas que vieram da corte, usavam tipo se fossem lenços ou panos amarrados ao pescoço de forma luxuosa. Então, essa tradição começou-se a aplicar no Rio Grande do Sul e a partir daí o gaúcho começou a usar o lenço, um pedaço de pano amarrado ao pescoço, tanto nessa simbologia, quanto na simbologia, por exemplo, o gaúcho poderia usar o lenço para... O gaúcho andava no Rio Grande em várias distâncias, o que acontecia? Daqui a pouco ele acabava se cortando, alguma coisa nesse sentido. Ele tinha lá o lenço para poder fazer um curativo, poder se defender nesse tipo de... Então o significado de usar o lenço é mais ou menos esse, é que ele é útil em algum momento. Isso, é uma peça funcional, vamos dizer assim. Em algum momento você pode usar o lenço para determinada coisa, se proteger do sol, se proteger mais tarde, por exemplo, o gaúcho andava grandes distâncias a cavalo, por exemplo. Uma camisa social era cara. Então, o que o pessoal fazia? O pessoal botava o lenço por dentro do pescoço, aqui, por dentro da gola, e ele acabava protegendo a gola da camisa. Quem é mais antigo vai saber que quando a gola começava a ficar muito desgastada, o pessoal fazia o quê? As mães pegavam, descosturavam a gola e costuravam ao contrário, porque daí a parte de fora estaria nova de novo, né? Então, nesse sentido, o gaúcho usava o lenço por dentro da gola, assim, para proteger a gola da camisa. Hoje em dia, a camisa se tornou barata, né? Não tem mais essa utilidade. Até o lenço, hoje em dia, é um pouco mais caro que a própria camisa. Mas naquela época, o sentido de usar o lenço por dentro da gola seria para proteger a camisa, né? E outro detalhe que também chama a atenção é a questão do nó, né? Que é um nó diferente. Isso. Né? Como é que é o passo a passo de fazer esse nó, Tiago? Esse nó aqui que eu estou usando, ele é o nó, eu chamo ele de maragato. Sim. Por causa do livro do Paixão Cortes, na parte onde ele descreve, Paixão Cortes, um grande ícone nosso, tradicionalista, que hoje em dia muitas pessoas usam a pilcha por causa dele, com o movimento que ele fez, né, da chama crioula lá, e os 14. Mas enfim, não vou fugir muito do assunto, vamos mais para a questão do lenço. Vamos pro nó. Esse é o nó maragato. Ele tem vários nomes: coração de potro, bico de papagaio, soledade. Então, dependendo da região do Rio Grande do Sul, ele vai ter um nome. Mas, pelo livro, eu chamo ele de maragato. Sim. Ele é um nó extremamente simples. Ele é oriundo deste nó aqui. Este é o nó de chimango. Eu vou falar um pouquinho, enquanto eu vou fazendo o nó, eu vou falar um pouquinho. Por favor, fica à vontade. O nó de chimango, ele é derivado também da guerra ali, que teve muita questão da política, né? Os que queriam a separação do Rio Grande do Sul e os que não queriam. Os que queriam manter o Rio Grande do Sul, não separando do Brasil, as tropas deles eram comandadas por Antônio Borges de Medeiros. E este cara, ele tinha, vamos dizer assim, um nariz grande e ele era comparado à ave de rapina chimango,
que era uma ave que existia no Rio Grande do Sul. E então eles popularizaram o nome dele como Antônio Chimango. E ele usava esse tipo de nó aqui, que é o nó mais simples que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho. A gente pode ir fazendo. Ele é o nó mais simples, ó, você vai passar, teu lado esquerdo vai passar na frente do lenço, você vai dar uma volta por dentro do pescoço e fez um nó simples. Depois que tu fez um nó simples, você vai fazer um nó simples exatamente igual o movimento que eu fiz antes, só que com as pontas que sobraram. Eu vou pegar essa ponta que sai pela frente, vou passar por trás dessa ponta que está caída atrás e vou passar por dentro deste vão que eu acabei de fazer aqui, ó. Ó, passei por dentro. Pronto, tá feito o nó de chimango, o nó mais simples que nós gaúchos usamos. Tiago, a questão da cor. Tem o lenço vermelho, o branco, por que que tem essa diferença? Então, a questão, por exemplo, que nem eu estava falando, o chimango, o branco, a cor representativa, é porque na época a cor branca era o mais usual, a seda, o tecido, sem estar pintado, sem estar tingido, que o tingimento era caro, era o branco. Então, o mais usual de se ter era branco. Então, as tropas de Antônio Chimango, eles usavam o lenço branco. A partir daí foi associado a cor branca ao nome chimango. O lenço vermelho, que o pessoal chama de maragato, é porque os soldados que vieram lá da Itália, de uma província chamada Maragatária, eram soldados, como eu vou dizer, mercenários. Eles vieram de lá. E eles usavam fitas vermelhas penduradas em parte da lança, em parte do chapéu. Então, a cor vermelha foi associada aos maragatos. Então, quando a pessoa via a cor vermelha, os maragatos. Então, essa cor foi se popularizando, o pessoal começou a usar lenços e tal para se identificar. E a cor vermelha adotou a característica maragata. Ou seja, o que o lenço, a partir do momento da história, ele passou a ser peça representativa política, não seria bem política, mas seria identificação do gaúcho. Ou seja, aqueles eram os maragatos, aqueles eram os chimangos. Então, a partir daí, o lenço teve uma função primordial, que foi a de caracterizar alguém à distância. Você podia ver alguém sei lá, 20 metros de distância. Mas aí, nesse caso, é o vermelho e o branco. Mas e as outras cores? Existem cores que não podem ser usadas? Como é que é essa questão das cores dos lenços? As demais cores, por exemplo, existe o lenço carijó, que é um lenço de duas cores, que mais tarde ele foi inventado, vamos dizer assim, para que depois que acabou ali a guerra, para dizer que o cara que usava o lenço de duas cores é aquele cara que estava de bem com as duas classes. Eu estou de bem com o pessoal dos maragatos, eu estou de bem com o pessoal dos chimangos. Entendi. Aí tem a cor preta, por exemplo. A cor preta, ela significa luto. Por quê? Devido à influência italiana ali, que muitos católicos vieram para o Brasil, o catolicismo prega que a cor preta é luto, né? Então, o livro do Paixão Cortes, ele traz que a cor preta, ela significa luto. No entanto, existiam algumas colônias alemãs, na época que vieram também, vieram lá da Europa, que eles diziam que o preto não, o preto tanto faz parte da bandeira alemã, né? Entendi. Então, o preto também pode não significar luto. As demais cores, assim, claras, significam festa. Então, tu pode usar um azul clarinho, um amarelo. Perfeito. Então, isso aí. A gente está percebendo aqui também que esse é um outro nó. O que significa esse nó aqui? Parece um laço. Esse é o top, o top de gravata. Ele foi adaptado para nós, da nossa cultura gaúcha, porque, não sei se a maioria do pessoal não sabe, mas a pilcha, a bombacha, paletó, lenço, ela é considerada uma roupa social. Então eu posso ir em qualquer evento, eu posso ir lá em Brasília representar e não preciso necessariamente usar terno e gravata. Eu posso usar a pilcha, porque a pilcha ela tem um decreto ao qual ela simboliza a roupa social. Eu queria que você ensinasse mais um nó por conta do nosso tempo. Pode ser? Vamos lá. Eu vou ensinar para vocês o nó de namorado. Esse nó ele é característico
alguns nós têm significado, outros não, né? Por exemplo, esse aqui é o top farroupilha. Geralmente se faz num lenço vermelho. Eu só trouxe esse aqui porque ele é um lenço representativo. Sim. Ele é um lenço representativo farrapo, né? Ele não deve ser usado assim usualmente, né? Porque ele é mais representativo. Poucas pessoas receberam na época e usam. Eu vou ensinar para vocês um nó bem simples que se chama três galhos. Quem efetuou e desenvolveu esse nó foi Paixão Cortes. Você vai pegar a parte esquerda, vai pegar a ponta e vai puxar para cima e vai deixar a ponta caída para o lado. E vai fazer uma espécie de tuchinho, ó. Depois que tu fez essa parte, tu vai pegar a outra parte do lenço, vai passar pela frente desse tuchinho, vai passar por cima dessa parte do pescoço que sai à direita. E aqui criou-se um espaço. Bem aqui, ó. Criou-se um espaço. Eu vou pegar essa ponta de lenço e vou passar aqui por dentro desse espaço. Pronto. Esse é o nó de três galhos. Ele é um nó criado por Paixão Cortes e também é chamado de nó charrua, porque foram os idealizadores da ronda charrua que usavam esse nó tradicionalmente. Ele é para ser usado com bombacha porque ele é um nó contemporâneo. Ótimo. Tiago, infelizmente o nosso tempo terminou, mas foi muito bom receber você aqui e entender e compreender um pouco mais sobre a cultura gaúcha. Tá bem? Muito eu que obrigada. agradeço e só queria mandar um beijo para minha esposa que está em casa me assistindo e que sempre me incentiva a estar participando aí. Ótimo.